Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu recebi algumas perguntas do grupo, são 9 perguntas se não me engano. A minha comadre, a Simone, que também é minha amiga, ela ficou empolgada, fez 6 perguntas, e a minha outra grande amiga, a Sandra, me enviou 5 perguntas. E eu achei as perguntas muito inteligentes. Coloquei aqui perguntas e respostas. Perguntas inteligentes de amigos inteligentes. Eu achei fantástico a criatividade das perguntas e eu vou responder todas aqui para vocês, tá ok? Vamos começar aqui com as perguntas que me foram enviadas pelo grupo e depois vamos às perguntas das minhas duas grandes amigas. A primeira pergunta: notei você meio desanimado em postar vídeos. Pretende parar? Essa foi uma pergunta do grupo que eles perceberam, né? Várias pessoas fizeram essa mesma pergunta e eu vou responder para vocês. Bom, tá me faltando criatividade. Eu estou num momento onde eu não estou muito bem para ser criativo, para poder elaborar vídeos interessantes para vocês. E por isso tem parecido que eu estou desanimado. E eu também estou ocupado com outras coisas, então atrapalha um pouco a parte criativa, tá certo? Não é maldade, não quero parar com o canal, pelo motivo de que esse canal, isso de gravar vídeos, me ajudam na minha vida. É como se fosse uma terapia. Eu consigo conversar com vocês, criar uma ligação com as pessoas. Isso aqui me distrai, isso aqui me dá prazer, porque eu sempre gostei da comunicação, da locução, de poder falar com as pessoas. Então isso daqui é muito importante para mim, é muito importante para a minha vida e eu não pretendo parar. Vou continuar brincando, mesmo que não seja algo remunerado, né? Então podem ficar despreocupados que eu vou continuar. A segunda pergunta: cite 5 coisas que você já desistiu. Bom, essa daqui eu tive que pensar um bocado, tentar relembrar coisas que eu tinha vontade e que desisti. Bom, eu tinha alguns sonhos quando eu era criança, não é? Eu queria ser bombeiro, policial, médico, tudo para poder salvar vidas. Então, quando eu vi o quanto era complicado, uma faculdade de medicina é bem caro, não é? E, portanto, a gente vê que tem gente que está lá fazendo medicina ou já é médico e não tem dom para coisa, não é? Mas é porque necessita de muito dinheiro e eu sou pobre, não é? Então, foram coisas que eu desisti: ser policial, ser bombeiro, ser médico, ser jogador de futebol. Uma outra coisa também que eu sonhava quando eu era mais jovem, na adolescência, era de ter uma banda de música, não é? Um conjunto musical, mas também desisti. Eu gosto de brincar de vez em quando cantando em karaokê, mas isso é só brincadeira. Então foi mais outra coisa que eu desisti. E 2 coisas que eu acho que tem a ver para mim, não é, gente? Amor e casamento. Por que tem a ver para mim? Porque para casar-me teria que ser por sentimento. Eu vejo muitos homens na internet falando que homem não tem que ser emocional, não tem que ter sentimentos. Bom, isso é coisa de psicopata, não é? Vocês sabem. Então eu só me casaria se tivesse sentimento, amor, para ser mais preciso para vocês. Então são coisas que eu desisti pelos meus motivos. E talvez nas perguntas que as amigas me enviaram, eu poderei responder isso para vocês mais claramente. Mas amor e casamento caminham juntos para mim. E são coisas que eu desisti. Agora nós vamos à terceira pergunta. Você confia nas pessoas? Bom, tem um monte de pessoas que eu gosto, tem um monte de pessoas que eu admiro, mas confiar, eu já fico com o pé atrás, porque a maioria das pessoas falam uma coisa e fazem outra. A maioria das pessoas, quando falam alguma coisa pra gente,
estão pensando outra coisa completamente diferente. As pessoas mentem. Então eu sou um pouco de desconfiar das pessoas. Então, se eu confio nas pessoas, a resposta é não. A quarta pergunta: você acha que quem trai se arrepende e nunca mais trai? É complicada essa pergunta. Mas sim, existem pessoas que traem e se arrependem. Algumas se arrependem pelo que perderam, porque às vezes a pessoa traída não perdoa e separa. Então, às vezes tinha uma vida boa financeiramente. Aí a pessoa que foi descoberta traindo se arrepende justamente disso. E é claro que tem aquelas pessoas que se sentem culpadas, bate o arrependimento sincero e não cometem mais o ato da traição. Isso acontece. Existe pessoa que se arrepende de verdade. Mas para mim isso pouco importa. Eu não confiaria mais numa pessoa que me enganou, que me traiu, que mentiu para mim. Mas sim, acredito que existem pessoas que se arrependem verdadeiramente. Agora a quinta pergunta: você voltaria com alguma ex? Bom, a resposta é fácil e bem simples. Se não deu certo, eu não sou de ficar dando murro em ponta de faca. Sempre que eu encontro alguma ex e elas falam comigo, eu trato normalmente como pessoas, como seres humanos. Mas eu não tenho olhos mais como uma mulher. Eu não vejo mais como mulher. Então isso seria impossível. Algumas pessoas podem me recriminar por isso, mas eu sou assim. Para mim, eu não vejo mais como mulheres. São pessoas, são seres humanos que tiveram uma ligação comigo e não deu certo. Às vezes por culpa delas, às vezes por culpa minha, ou às vezes por culpa dos dois. Não deu certo. Então, vida que segue e que elas sejam felizes, não é? E que, se for possível, que eu também seja. Agora a sexta pergunta. Você, por ter canal, adiciona todo mundo nas redes sociais? Ou como você filtra? Bom, é uma boa pergunta. Eu não sou do tipo de pessoa que sai adicionando todo mundo. As pessoas que me adicionam. Deixa eu explicar melhor. Eu nunca adiciono as pessoas, tanto no Face quanto no Insta. As pessoas me enviam solicitações de amizade e eu vou lá e observo o comportamento, as fotos, se eu conheço a pessoa ou não. E se eu não conheço, eu observo os detalhes, não é? Filtro aquelas pessoas que me adicionam e pronto, e vida que segue. Mesmo eu trabalhando aqui no canal do YouTube, não é? Fazendo vídeos, eu preciso de pessoas me apoiando, eu preciso de pessoas me seguindo, mas as minhas redes sociais não são redes profissionais, são redes particulares. Existem pessoas nessas redes sociais que eu tenho amizade há anos, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu conheço. Então eu prefiro deixar mais uma coisa assim particular. Eu não gosto de misturar as coisas, apesar de precisar de inscritos, não é? Mas quase ninguém se inscreve mesmo para me ajudar, então tá tranquilo, não é? Agora a próxima, agora é a sétima pergunta. Você aceita cantadas? Essa é bem difícil, né? É o seguinte, né? Quando a gente está solteiro, quando a gente não gosta de ninguém, quando a gente não tem ninguém, nem no coração, nem no nosso sentimento, é claro que eu aceito cantadas de mulheres quando eu estou solteiro, quando eu não tenho ninguém, quando eu não estou amando outra mulher. Eu solteiro sozinho, eu aceito as cantadas se essas mulheres me atraírem, se forem o tipo que eu gosto. Então é claro e evidente que eu vou aceitar. Só que, como são situações que eu já desisti, essa coisa do relacionamento, do amor, do casamento, então eu nem penso nisso, eu procuro nem prestar atenção nisso. E também não tem acontecido isso com muita frequência, não. Antigamente era mais de mulheres ficarem em cima, mandando mensagens, fotos, tentando seduzir, não é? Mas isso agora é em menor quantidade. Tá tranquilo para mim porque eu tô quietinho aqui no meu canto aqui, deixa como tá. Assim tá muito legal.
Agora a oitava alternativa. Por causa do último vídeo, você gosta de ver pessoas ruins sofrendo? Bom, por causa desse último vídeo, algumas pessoas me mandaram perguntas. Pareceu eu ser uma pessoa má. Não, não é isso. Eu achar que uma pessoa que fez um mal a alguém, sofrer, eu acho que a pessoa está pagando. Eu acho isso, é o meu pensamento. Não é que eu fique feliz. Eu prefiro que a pessoa não faça outra sofrer. Eu prefiro que a pessoa não faça mal a outra pessoa. Mas já que fez, ela sim que fez um mal, ela merece o sofrimento. Ela merece ser punida. É uma punição, é justiça. É isso que eu acho. Não é que eu fico vibrando, pulando de alegria quando uma pessoa ruim sofre. Não. É a justiça divina sendo feita. É isso que eu penso. Só isso, não é nada demais, não. Agora, a nona. Se você se casar com uma mulher que não pode ter filhos, você separa? Eu acho que essa pessoa viu num dos vídeos eu falando que o meu pensamento de casamento seria para formar família, ter filhos, não é? Constituir família. Só que a pessoa não deve ter visto eu falando em outro vídeo que eu só me casaria se eu amasse a mulher e ela me amasse, se fosse um amor correspondido. Então, sendo assim, não me importa se ela pode ter filho ou não. Se eu a amo, já basta. Isso já basta. Eu ficaria com ela até o final de nossas vidas, mesmo sem ela poder ter filhos. Porque o que importa para mim num relacionamento é o sentimento, o amor verdadeiro. Então, isso de não ter filhos não é problema. Bom, agora nós vamos às perguntas das minhas amigas, né? Tá na ordem aqui. A minha amiga Sandra, que mora lá no Recife, ela me mandou algumas perguntas. Se eu conseguir ler, eu vou falar para vocês aqui. A primeira, ela diz o seguinte: o que todo mundo deveria saber sobre você? Bom, o que todo mundo deveria saber sobre mim seria a minha fidelidade. Eu sou muito fiel a todos que eu conheço. Eu também sou um homem que tem gratidão, então eu gosto de recompensar aquelas pessoas que me fazem o bem. Eu sou grato. Caráter é muito importante para mim, honra é muito importante para mim. O que a pessoa deveria saber realmente sobre mim? Que eu sou um homem bom, um homem que tem sentimentos, um homem que controla as suas emoções, que controla os seus sentimentos. Eu sou uma boa pessoa. É isso que as pessoas deveriam saber sobre mim. Sou verdadeiro, tento ser correto, tomar decisões corretas e também é muito importante que vocês saibam que eu sou justo. Eu acredito muito em ser justo com as pessoas. Eu acho que isso já basta para vocês saberem um pouco sobre mim. A outra pergunta dela, ela perguntou qual foi o melhor ano da minha vida. Bom, eu tive bons anos, né, durante toda a minha vida, mas os momentos mais felizes que eu tive na minha vida foram até os 4 anos mais ou menos, onde eu tinha minha mãe e meu pai. E já tinha o meu irmão também, não é? Quando ela ficou grávida e esperando a minha irmã nascer, não é? Que os meus pais se separaram por infidelidade do meu pai, que era um garanhão, não é? O tipo de homem que a maioria das mulheres gosta. Aí dali aquela felicidade plena desapareceu. E depois eu tive momentos felizes, né? O nascimento da minha filha, o nascimento do meu filho, o nascimento da minha neta, dos meus sobrinhos. Esses foram momentos felizes para mim. Eu acho que vocês já perceberam que o que traz felicidade para mim é a família, não é? É verdade. E como que um homem assim não casa, não é? É porque nem tudo que a gente quer, a gente merece. Nem tudo que a gente quer é pra gente. Então é basicamente isso. A outra pergunta dela aqui, ela me perguntou o seguinte: acredita em almas gêmeas?
Bom, eu vou responder. Ela achou que eu não iria responder essa pergunta, não. Ela me fez essa pergunta porque ela é uma das melhores amigas que eu tenho. Então ela sabe o que eu penso, porque eu conto tudo para ela. Então ela sabe o que está passando pela minha cabeça agora. Sim, eu acredito em almas gêmeas. Só que, no meu caso, eu acho que Deus me fez único, sem uma alma gêmea. E ela fez essa pergunta porque recentemente eu contei uma história para ela de uma garota que eu vi há alguns anos e a situação foi estranha, porque eu olhava para os olhos dela, parecia que estava brilhando. Ela agia de uma forma totalmente diferente das outras mulheres, o jeito dela era completamente diferente e ela me olhava de um jeito também que foi bem diferente. Nunca tinha acontecido isso comigo. E a gente ficou nessas trocas de olhares. Às vezes eu confundia ela com a irmã dela, não é, que se parecem muito. Aí tinha aquelas situações de você sonhar, não é? Como se Deus estivesse te enviando alguma mensagem e você ficar pensando direto na garota. Aí você começa a perceber algumas coisas que passam a incomodar, você notando que a pessoa está te evitando, porque percebeu que você ficava olhando, aí você já começa a pensar, será que é ela? Será que é a alma gêmea? Porque as atitudes da garota, a educação que teve, o jeito de como ela leva a vida dela, o que ela faz, foram atitudes que reforçaram, não é? Que é uma pessoa diferente das outras. Aí você cada vez vai se envolvendo mais, o sentimento vai aumentando cada vez mais, você parece que vai explodir. Você não imagina que seria possível ter um sentimento assim, mas aos poucos você vai vendo que não era bem o que você imaginava, não é? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, meninas, vocês mulheres. Quando vocês estão interessadas por um cara que vocês não têm contato nenhum, que vocês não se veem todos os dias, ou que vocês não se falam, não têm contato assim próximo, o que vocês fazem? Na nossa atual geração, existe a internet, as redes sociais. Então, quando você tem interesse em alguém, vocês mulheres são bem hábeis nesse ponto. Porque quando vocês se interessam por um cara verdadeiramente, vocês fazem de tudo para ter contato com esse cara. Porque às vezes o cara não chega porque ele tem alguns motivos para não chegar. Por exemplo, algumas diferenças entre vocês dois, a idade, por exemplo, algum problema que pode distanciar vocês. Vocês sabem disso. O que vocês fazem? Vocês vão lá, se aproximam nas redes sociais, tentam puxar uma conversa. Ah, mas eu não faço isso porque eu vou parecer alguém fácil. Não, não é bem assim. Você não precisa ir puxando papos obscenos. Fale sobre qualquer coisa. Aí, como não faz isso, o homem já fica com o pé atrás. Ele já observa que a garota não quer nada com ele, porque ele sabe que as mulheres, quando se interessam, elas dão um jeito do cara saber, não é verdade? Então, o que acontece? Eu mandei uma mensagem que não tinha nada a ver com a situação para uma amiga dessa garota. Aí a amiga visualizou a mensagem, eu tenho a mensagem salva aqui no meu celular. Aí a amiga dessa garota não respondeu a mensagem, não agradeceu, porque eu passei uma informação para ela para protegê-las de uma situação aí que eu tinha percebido. Ela não me respondeu, não falou nada. Aí depois que eu fui me dar conta, eu pensei assim, para aí, se tivesse algo mesmo como eu estava pensando, de ter encontrado a alma gêmea, essa amiga dela iria puxar a conversa para tentar aproximar eu dessa garota. Porque se a garota tivesse interesse, a amiga saberia. Aí depois eu fiquei em dúvida, pensei, será que a amiga, por ciúme, não mostrou a mensagem que eu enviei para a garota? Pode ter sido isso também. Mas eu percebi que mostrou a mensagem sim,
e que fui completamente ignorado. Então, desse fato, o que eu pensei? Eu saí bloqueando todo mundo. Saí bloqueando para evitar de problemas e para deixar as pessoas seguirem o seu caminho, o seu destino, não é? Para deixar que as pessoas sejam felizes, para não incomodar ninguém, para não desrespeitar ninguém. Isso é um código de honra que eu tenho. Alguns dias depois eu percebi algumas delas com uma cara fechada para o meu lado, não é? Como se estivesse com raiva. Então ficou claro para mim que existem almas gêmeas, não para mim. Existe alma gêmea para outras pessoas. Eu fui privado disso daí. Mas eu acredito sim, tá, Sandra? Tá esclarecida a sua pergunta, não é? A outra pergunta dela aqui, qual é a sua palavra preferida? Ela me perguntou aqui. Bom, a minha palavra preferida, nossa, são tantas. Amor é uma palavra que eu gosto muito, eu acho uma palavra muito bonita. Eu amo a minha mãe, né? Mãe é uma palavra linda para mim. Jesus é uma palavra muito linda para mim. Tem outras palavras que eu sempre achei lindas, mas por algum motivo deixei de apreciá-las. Mas essas daqui que eu citei, amor, Jesus e mãe, são as palavras que eu acho mais lindas, mais bonitas. A outra pergunta dela aqui, qual conselho amoroso daria para alguém? Nossa, qual conselho amoroso eu daria? Eu acho o seguinte, quando duas pessoas se amam, eu acho que não precisa de conselho amoroso para elas, porque automaticamente, existindo esse amor correspondido, as duas pessoas se amando, as coisas vão fluir naturalmente. Não precisa de conselho amoroso. Quem precisa de conselho amoroso é quem não ama a outra pessoa e a outra pessoa o ama. Essa pessoa que não tem sentimentos que precisa de conselho amoroso. Ela precisa saber identificar quando ela vai ter sentimento ou se ela pode ter sentimento, porque tem gente que nunca tem sentimentos. Durante a vida toda não vai ter sentimentos por ninguém. Então eu acho que as pessoas que têm dúvidas dos seus sentimentos, dos seus relacionamentos, é que precisam de conselhos amorosos, não é? O conselho que eu dou é você buscar a pessoa certa para você, a pessoa que tenha características e pensamentos parecidos com os seus, a pessoa que tenha sonhos, vontades parecidas com as suas. Porque se vocês forem pessoas muito diferentes, esse negócio de os opostos se atraem é balela. Isso aí é papo furado, não cai nessa não. Você tem que ter coisas em comum com a pessoa. Vocês têm que ter sonhos e objetivos em comum, parecidos, para dar certo. Quando você se relaciona com uma pessoa de igreja e você não é, você tem que passar aí a igreja com essa pessoa. Você tem que passar a fazer as coisas juntos e não separados, porque pode dar algum problema. Vocês podem se afastar, podem aparecer outras pessoas e o relacionamento de vocês vai acabar. Então, o conselho que eu dou é que vocês realmente façam o que está na Bíblia. Se tornem um só. É isso que está na Bíblia com relação a casais. Você e sua esposa, ou você e seu marido, se tornam um só. É isso que vocês têm que entender. Esse é o conselho amoroso que eu dou para vocês. Agora nós vamos às perguntas da minha amiga e comadre Simone. Ela é casada com o meu primo Uderson. As perguntas são as seguintes, deixa eu ler aqui para vocês. Se você pudesse encontrar alguém que viveu ao longo da história, quem seria e o que você perguntaria a essa pessoa? Bom, sem sombra de dúvidas, quando eu li essa pergunta aqui, eu pensei só em uma pessoa. Jesus Cristo. Eu perguntaria a ele qual é o sentido da vida, o que eu deveria fazer da minha vida, para eu poder me encontrar como pessoa, para eu saber o que eu tenho que fazer, para eu saber como agir. E perguntaria também por que as coisas não dão certo. Então era isso, eu perguntaria essas coisas a ele, sobre a minha existência,
sobre o sentido da vida. A pergunta dela é o seguinte: se você tivesse um superpoder, qual seria? E para que você usaria esse superpoder? Bom, eu queria ter o poder da cura, de poder curar as pessoas. Mas esse poder teria que vir junto com a possibilidade de ler mentes, porque eu queria ler a mente das pessoas para saber quais delas mereceriam ser curadas, porque eu não gostaria de curar uma pessoa ruim, uma pessoa má. Eu gostaria de curar os justos, as pessoas boas. Esse seria o superpoder que eu gostaria de ter e usaria sim, com pessoas boas, pessoas que realmente mereçam ser curadas. A outra pergunta dela é interessante. Onde você se vê daqui a 5 anos? Fazendo o quê? Morando em outro lugar? Com alguém ou sozinho? Bom, eu imagino o seguinte, essa pergunta é bem esclarecedora para algumas pessoas, né? Eu tenho planos de continuar gravando vídeos aqui para o YouTube. Pretendo sim, realmente, é um pensamento que eu tenho de ir embora daqui. Eu gosto muito daqui, do lugar que eu moro. Eu gosto do lugar, eu me sinto bem aqui. Mas se eu for embora daqui para morar em outro lugar, eu não voltarei aqui jamais, nem a passeio, porque eu sei que se eu vier aqui a passeio, por eu gostar tanto daqui, eu vou querer ficar. Então eu não viria nem a passeio, só a minha família que iria me visitar, aqueles que quisessem, é claro. Mas eu tenho esse plano sim, eu tenho esse plano de ir embora daqui, para um lugar um pouco longe daqui, né, um outro estado, provavelmente, e talvez não voltaria mais aqui não. É o plano que eu tenho. E sozinho, né, eu não tenho planos de me casar, nem de me envolver emocionalmente com ninguém. Espero ter respondido a sua pergunta, comadre. A outra pergunta dela é: o que você mais valoriza em uma amizade? A verdade, a parceria. Os dois têm que ser amigos realmente, parceiros e verdadeiros. Não podem mentir e tem que apoiar sempre um ao outro. Mesmo que a gente discorde de alguma atitude que algum amigo ou amiga tenha, mas a gente tem que estar ali sempre para dar o nosso apoio. E também a amizade tem que ser uma via de mão dupla, um apoiando o outro, os dois sendo honestos, verdadeiros, confidentes, amigos, um apoiando o outro. Tem que ser assim dessa forma, é isso que eu espero de uma amizade. E eu tenho alguns amigos assim e agradeço muito por isso. Ela perguntou outra aqui: se você pudesse reviver um momento do passado, qual seria e por quê? O dia que a minha filha nasceu, que a minha mãe ela conseguiu entrar no hospital, que não deixava ninguém entrar. Aí ela entrou numa sala lá, conheceu a minha filha. A minha mãe foi uma das primeiras pessoas a vê-la. Aí ela voltou e conseguiu me levar, passando até pelos seguranças, não é? Os seguranças não queriam deixar entrar. Aí eu fui, aí a enfermeira veio trazendo a minha filha e eu pude segurar nos braços. Aquele foi um dos momentos mais maravilhosos na minha vida. Eu acho que esse seria o momento que eu queria curtir de novo, ter a minha filha bebezinha, pequenininha no meu colo. Esse foi um momento dos mais marcantes na minha vida. E a última pergunta dela, ela diz o seguinte: o que você mais teme na vida? Bom, o que eu mais temo na vida, ver as pessoas que eu amo sofrendo. É a coisa que eu mais temo na vida, é isso. Deve ser porque eu já sou acostumado com o sofrimento comigo, não é? Mas com as pessoas que eu amo eu fico desesperado, eu fico preocupado, eu não quero ver ninguém que eu amo sofrendo. Até aquelas pessoas que eu amo e não sentem nada por mim. Às vezes sentem até ódio de mim ou me desprezam, mas eu quero sempre ver as pessoas que eu amo felizes, mesmo que eu esteja sofrendo. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder, inscreva-se para nos ajudar aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje.
Até o próximo. Tchau, tchau.